bom? Diz assim a questão. Um livro tem 300 páginas. Cada página tem 36 linhas e cada linha 50 letras. Reimpresso com 250 páginas, quantas letras poderá ter em cada linha para que cada página tenha 30 linhas? Perfeito? Vamos lá então, 4 itens, vamos ver qual deles é verdadeiro. Vamos montar, né, a nossa regra de 3 composta. Primeiramente nós vamos reconhecer quais são as grandezas envolvidas aí. Olha só que grandezas eu tenho aqui. Eu tenho número de páginas, eu tenho número de linhas e eu tenho número de letras. Perfeito? São 3 grandezas, páginas, linhas e letras, tá bom? Vamos começar a escrever? A primeira sentença fala assim, ó, vamos montar nossa tabelinha, né, envolvendo o quê? As grandezas, que vão estar nas colunas, né? E as sentenças que vão estar na linha. A primeira sentença é essa aqui, ó. Um livro tem 300 páginas, cada página com 36 linhas e cada linha com 50 letras. Montei, ó, 300 páginas, 36 linhas e cada linha tem 50 letras. Perfeito? Vamos partir para a segunda sentença. É a segunda parte do problema, né? Ele foi reimpresso agora com 250 páginas. Olha só, quantas letras X poderá ter em cada linha para que cada página tenha 30 linhas. Perfeito? Então, já montei a minha regra de 3 composta, não é isso? Agora o que eu vou fazer? Eu vou analisar se as grandezas, sempre em comparação com a que contém a incógnita, perfeito? Eu posso comparar com qualquer uma, tá? Mas na verdade a gente, né, tornou isso quase que uma convenção, né? Sempre comparar com a grandeza que contém a incógnita, que no caso aqui é número de letras, tá certo? Então, vamos lá? Vamos recordar, 300 páginas, 36 linhas, 50 letras. Primeira sentença. A segunda sentença, 250 páginas, 30 linhas, quantas letras? X. Perfeito? Vamos analisar? Olha só, gente. Eu tenho assim, ó, 30, vou analisar primeiro linhas com letras, tá bom? Depois páginas com letras, tá bom? Linhas com letras, olha só. Eu tenho 36 linhas, em cada uma dessas linhas eu tenho 50 letras. Eu diminuí a quantidade de linhas, olha só, eu diminuí a quantidade de linhas. O texto tem que ser o mesmo, hein, gente? Então eu tinha 36 linhas e tinha 50 letras. Se eu diminuir para 30 linhas, o que vai acontecer? Eu precisaria fazer o quê? Eu precisaria aumentar a quantidade de letras, ou seja, eu tenho que diminuir o tamanho de letra, não é? Para caber nesse mesmo espaço. Ó, com 36 linhas, eu vou ter 50 letras por linha. Se eu diminuir para 30 linhas, eu tenho que aumentar o número de letras para que caiba o mesmo texto na mesma página. Perfeito? Então, olha só, as grandezas linhas, número de linhas e número de letras são grandezas inversamente proporcionais. E por quê? Porque eu diminuí a quantidade de linhas e para equilibrar isso aí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar a quantidade de letras, inversamente proporcionais. Vamos partir para a segunda? Olha só, eu tenho 300 páginas, né? E vou comparar com letras. E quando eu faço isso, a outra grandeza, ou as outras grandezas, né, elas ficarão constantes. Eu não posso deixar que elas me interfiram no meu raciocinar. Então eu farei o seguinte, ó, constante, tá? Páginas, 300 páginas, olha só, numa determinada quantidade de linhas, eu uso 50 letras. Perfeito? 50 letras. Se eu diminuir para 250, como é que vai acontecer com esse meu texto? Eu diminuir. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar o número de letras, senão não vai dar jeito. Perfeito? Se eu estou usando 50 letras, eu tenho que diminuir o tamanho dessa letra, ou seja, com isso vai aumentar a quantidade de letras. Perfeito? Para que caiba, né, nessa quantidade nova de páginas. Então eu diminui páginas, aumentou letra. Diminui linhas, aumentou letras. Ambas são inversamente proporcionais. E agora a gente vai partir para fazer o quê? Para tentar chegarmos à nossa proporção resolvente, né? E como é que a gente vai fazer? A gente transforma tudo que aparece inversamente em diretamente. E para isso eu faço o quê? O nome está dizendo inversamente. Inverte isso. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou inverter. Ao invés de escrever 300 para 250, eu escreverei 250 para 300. Troquei a ordem. E quando eu faço essa inversão, eu deixo de ser inversamente e passo a ser diretamente proporcional. O mesmo farei com as linhas, que também são inversamente. Eu vou inverter essa ordem. Em vez de 36 para 30, farei 30 para 36. Quando todas as grandezas estão diretamente proporcionais, eu tenho prontinha a minha regra de 3 composta para transformá-la na nossa proporção resolvente. E como é que eu faço? Vamos lembrar? Olha só, eu vou isolar aquela que contém incógnita, ou seja, 50 está para x, assim como o quê? Quem está em cima fica em cima, quem está embaixo fica embaixo e
multiplicando. Ou seja, 50 está para x, assim como 250 vezes 30 está para 300 vezes 36. Olha lá, os que estão em cima, 250 e 30, os que estão embaixo, 336. Bom, e agora eu vou promover as nossas simplificações, perfeito? Vamos ver onde é que eu comecei a fazer simplificação. Eu deixei o 50 por x aqui sozinho, olha o que eu tenho aqui, ó. 250 por 300, né? Eu dividi ambos por 50. Ambos são divisíveis por 50. 250 por 50 me dá 5. 300 por 50 me dá 6. O mesmo eu fiz aqui no 30 e no 36, dividindo ambos por 6. 30 por 6 dá 5, 36 por 6 dá 6. Perfeito? O que eu fiz agora? 50 está para x, assim como 5 vezes 5, olha lá, 25 está para 36. Posso simplificar o 50 com 25? Não posso. Aqui dá 2 e aqui dá 1. Quer dizer, eu estou fazendo aqui, dividindo ambos por 25. 50 por 25 dá 2, 25 por 25 dá 1. E aí fechou, né, gente? Ó, x vezes 1 dá x, é igual a 2 vezes 2 vezes 36, que é igual a 72 letras. E com isso, a minha resposta certa está na letra C. Ah lá, 72 letras, tá bom? 72. Ele perguntou quantas letras poderá ter em cada linha. 72 letras. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, num site totalmente gratuito, portanto, sua visita realmente lhe será muito útil.